A paz do Senhor, meus irmãos. Nesta manhã, dia de 31 de julho de 2021, eu quero ler um texto com vocês em Lucas 19, alguns versículos, a partir do primeiro, que traz como epígrafe, alguns chamam de epígrafe, outros chamam de título, é a mesma coisa, que é Zaqueu, o publicano. Leamos para que entendamos melhor. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmurava, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um pecador? Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuo quadruplicadamente. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois o filho do homem, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Irmãos, eu considero uma linda história, de todas as histórias belas que a Bíblia conta, de recomeço de alguém. Pois bem, a Bíblia narra essa história de Zaqueu, e para que compreendamos melhor, e para que dissipemos algumas informações erradas, pregadas por alguns pregadores que chamam ainda até hoje Zaqueu de ladrão. Pois bem, pelo desenrolar, pelo contexto da história, nós percebemos que o próprio Mateus era funcionário de Zaqueu. Porque Zaqueu era um alfandegário, era um funcionário público que trabalhava na alfândega. E para que entendamos, a coleta de impostos lá feita para os romanos não era como hoje. O sistema é o mesmo, parecido. Mas lá era concessão de impostos. Alguém comprava, ganhava o direito de recolher aqueles impostos e repassava para os romanos. Era uma concessão pública. Era concessão pública. E Zaqueu havia ganho essa concessão. E logo ele não era bem visto pelos judeus. Assim como a nossa Receita Federal não é bem vista pelos brasileiros. Olha o título da Receita Federal, as pessoas que se dirigem aos impostos de renda, se fala-se o leão, algo insaciável. E ali estava. E diz a Bíblia que aquele homem, e Jesus disse, ele era o chefe dos publicanos, a Bíblia diz, e era rico, duas coisas diferentes. Não diz que ele enricou roubando nenhuma das hipóteses. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, e existe um artigo a seguir, diz, e era rico. Mas diz a Bíblia que ele, apesar de tudo aquilo, ele desejou em seu coração conhecer a Jesus. E agora, e olha que para os romanos, para aquelas pessoas daquela época, um homem de posição procurar a Jesus. Observe que até Nicodemo teve vergonha de procurar pelo dia, foi procurar pela noite. Zaqueu não.
Zaqueu foi procurar Jesus pelo dia em meio à multidão. Zaqueu se desprendeu das suas vaidades e o seu desejo, o seu objetivo de conhecer a Jesus foi maior do que a sua vaidade. E ele foi. Chegando lá, a Bíblia sempre diz que Jesus andava com uma grande multidão à sua volta. E ele, um homem de pequena estatura, não conseguiu furar, passar no meio daquela multidão, vazar aquela multidão. Mas a impossibilidade, os obstáculos de vazar aquela multidão fora tremenda, não impossibilitou, ou melhor, aquele empecilho, aquela montanha intransponível naquele momento, não impediu ele continuar na busca dos seus objetivos. Quem vai até Jesus com um objetivo encontra vitória. As vitórias alcançadas diante de Jesus está motivada pelos seus objetivos. Se não tem objetivo, não adianta se dirigir até Jesus. Mas Zaqueu disse, não, eu quero conhecer Jesus. Ele pensou consigo, tem que haver uma maneira. E provavelmente o próprio Espírito Santo iluminou. E ele disse, olha, nessa trajetória que Jesus vai, lá na frente existe uma figueira brava. É uma figueira de espinho. Figueira brava é uma figueira espinhosa. E ali estava aquele homem. De roupa diferenciada, pequena estatura, reconhecido em Israel, rico, se desprendeu da sua vaidade e correu feito um menino por um atalho. Chegou naquela figueira, não se preocupou com os espinhos, mas subiu até numa posição que dava acima da estrada. E ali Jesus vai passando. Para sua surpresa, Jesus sabia o seu nome. Ninguém falou nada. Mas quando Jesus chega debaixo, ali onde Zaqueu estava, ele para. Com certeza a multidão perplexa disse, ele vai repreender Zaqueu. Ele olha e diz, Zaqueu, oh aleluia. Desce-te depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje, Zaqueu, eu vou almoçar na sua casa. Que alegria estupenda para alguém que queria apenas conhecer Jesus. E agora Jesus se convida a ir à casa de Zaqueu. Ô irmão, como é importante os objetivos. Como é importante aquele que deseja conhecer a Jesus, Jesus facilitará a sua trajetória. Se for preciso, Jesus altera o tempo. Se for preciso, diminui a história. Mas Jesus, se você quer marcar um encontro com Jesus, Jesus vai facilitar esse encontro. E ali as pessoas começaram a murmurar uns com os outros. E Zaqueu toma a palavra. Agora já não era mais o mesmo. Ele diz, Senhor Jesus, eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. A metade já dá para mim sobreviver. E a metade eu vou distribuir com os pobres. Jesus não pediu. Foi algo espontâneo de um coração quebrantado e vendo o sofrimento da igreja contemporânea. E disse outra coisa esplêndida. E se de alguma coisa eu defraudei alguém, eu retribuo quadruplicado. E no momento, Zaqueu lembrou. Quando se falou naquele momento, se Zaqueu tivesse certeza que estava roubando alguém, ele dizia, Senhor, aquele que eu defraudei eu vou restituir. Mas ele não diz isso. Ele disse, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Que mensagem, irmão. Quando se tem, não deixe, irmão, os objetivos. Não deixe a multidão, irmão, limitar o seu relacionamento com Deus. Não deixe a multidão tirar a sua aproximação. Zaqueu não deixou. A multidão não foi páreos para os objetivos de Zaqueu, que queria conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Desça do seu pedestral. Faça como Zaqueu. Se tiver que subir, suba em uma figueira brava. Porque Jesus quer pousar hoje na sua casa. Jesus talvez esteja falando para você hoje. Meu filho, minha filha, hoje me convém pousar na sua casa. Pense nisso.